Sempre que eu vou começar um vídeo, eu sempre falo, Espírito Santo de Deus, que este vídeo encontre esta pessoa no tempo certo. Então, se você está assistindo ele, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É o nosso terceiro vídeo por aqui. Tô muito feliz, muito grata a Deus, porque é algo que estava no meu coração há muito tempo. E viver isso aqui é um tempo precioso, de fato. Eu sempre digo que todas as vezes que nós nos sentamos para ouvir de Jesus, é um tempo precioso. Então entre, sente-se e vamos lá para mais um vídeo. Esse tema muito forte que nós vamos falar, e nós vamos entender o que o Senhor tem para nós, que é saia do seu automático. E por que que eu digo do seu automático? Porque cada um de nós temos ali o nosso piloto automático, aonde nós estamos somente seguindo, somente fazendo, somente respondendo os comandos da vida. E eu espero que esse vídeo fale fielmente ao teu coração, que entre como flecha e que você seja ministrado aqui neste tempo. Se inscreve no nosso canal, porque toda segunda-feira tem vídeo novo e é o momento perfeito, né? O início da semana para a gente já começar ali com a palavra de Deus sendo ministrado e tendo o nosso coração alinhado. Amém? E esse tema é um tema muito valioso, porque estar no automático é algo muito comum. É algo que sem perceber entramos nesse lugar. Entramos por conta das responsabilidades do trabalho, da casa, com os filhos, com o marido, enfim. Então as responsabilidades tendem a nos fazer cumprir a agenda, bater demanda. E para que a gente tenha uma vida espiritual ativa, nós precisamos entender que é importante vigiarmos em todo o tempo para não entrarmos numa vida em modo automático. Quando nós estamos no automático, nós não escutamos aquilo que o Senhor tem para nós. Por que que não escutamos? Porque quando estamos no automático, estamos realizando sem se importar com os detalhes das ações, sem ouvir aquilo que o Senhor está nos direcionando, porque nós estamos cumprindo. Então fica uma agitação maior, fica uma aceleração maior, você está mais preocupada com a entrega do que como que está sendo feito, com a qualidade que está sendo feito, mas você está ali, fazendo. E para mim esse é um tema muito desafiador, até de ministrar ele aqui, porque por muito tempo da minha vida eu caminhei muito no automático, muito mesmo. Ainda que eu tenha uma experiência curta, eu falo, né, que eu tenho 25 anos, então tem muita coisa para ser vivida, tem muitas experiências com Deus, muita bagagem para ser adquirida, mas eu empreendo desde os meus 16 anos. Então, desde os meus 16 anos, eu já tenho essa inclinação a resolver muitas coisas, porque o empreendedorismo tem isso, né? Nós resolvemos muitas coisas em um curto período de tempo, então a gente vai ali num ritmo. E a minha vida foi assim por muito tempo mesmo. Mesmo depois de batizada, mesmo depois de ter conhecido o Espírito Santo, eu ainda me sentia caminhando nesse ritmo onde eu só cumpria obrigações. E de fato eu não conseguia sentir aquilo que eu estava fazendo, analisar as decisões que eu estava tomando. Então, eu espero que esse vídeo já esteja falando com você, porque se é assim como eu estou dizendo que eu vivi por muito tempo, que você está sentindo hoje, eu tenho certeza que Deus vai ministrar no meu e no teu coração. Enquanto eu estava aqui roteirizando e pensando neste vídeo, desenvolvendo ele para que fosse gravado, o Senhor trouxe muito forte no meu coração tudo que eu vivi nesses últimos meses. De fato, eu precisei sair de um lugar automático. E eu saí desse lugar que muitas vezes nos custa, porque nós estamos acostumadas, escuta isso. Muitas vezes nós estamos acostumadas com o ritmo de vida que levamos. Então, quando queremos uma vida diferente, queremos um ritmo diferente, ainda que queremos, não estamos dispostas a pagar o preço. Sabe por quê? Porque estamos acostumadas com uma vida acelerada, agitada, um fazer repleto, uma aceleração, e você vai. E aí você também paga preços por isso. E você só percebe que está no automático quando os preços desses comportamentos chegam. Estresse, cansaço em excesso, parece que você está sempre cansada, parece que seu dia não rende, que as horas não rendem. E por que que isso acontece? Por conta de um ritmo acelerado em busca de fazer entregas que você está acostumada a realizar. Bia, mas eu nem percebo que eu entro no automático. De verdade, minha irmã, eu realmente acredito.
Eu realmente sei, porque eu também não percebo quando eu entro no automático. Eu só percebo por um único motivo. Todas as vezes que eu estou acelerada demais, todas as vezes que eu estou no automático, eu não consigo discernir a voz de Deus. Eu não consigo parar e entender que aquilo ali é Deus se comunicando comigo, que aquilo ali é uma direção de Deus, que aquilo ali é uma porta fechada de Deus, que ali é Deus me cuidando. Por quê? Porque eu estou no automático. Eu estou ali só cumprindo. Então, quando isso acontece e eu me dou conta, eu falo, caí no automático, percebi agora. E é muito importante nós conversarmos sobre isso, nós sermos ministradas sobre isso, nós buscarmos sair desse lugar que aparentemente é comum, mas é um lugar muito perigoso para a nossa vida espiritual. Porque é aí que a gente encontra uma falta de sensibilidade. É aí que a gente encontra um peso na onde não é para ter peso, porque nós estamos fazendo tanto de um lado que o outro lado, quando nós vamos buscar, começa a pesar, começa a não bater agenda, você não encontra tempo para ter um relacionamento com Deus, você não consegue orar, você não consegue fazer o seu devocional, você não consegue abrir a tua Bíblia, porque nós estamos sobrecarregadas de coisas externas. Então o nosso interior, ele não se dá a devida importância para aquilo. Isso aqui é importante. Não, mas eu tenho que resolver isso, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. E minhas irmãs, digo isso com propriedade, porque vivi por muito tempo. E eu acredito de coração que o Espírito Santo de Deus, ele une propósitos. E se nós estamos aqui juntos, você está escutando esse vídeo, é porque Deus quer te tirar deste lugar automático. Você não nasceu para este lugar. Talvez você não está nem acostumada com uma vida mais calma, com uma vida mais monótona, com uma vida onde você pode pensar para tomar decisões. Porque talvez a vida te colocou neste lugar de resolver, de fazer, de responsabilidades logo cedo. Mulheres que talvez na sua infância cuidaram dos irmãos e aí já tem a responsabilidade desde cedo ali de cuidar, de proteger. Mulheres que precisaram ir para o mercado de trabalho muito cedo e aí já tem aquela responsabilidade de prover porque precisou, era uma necessidade. Mulheres que tiveram filhos cedo, não tiveram rede de apoio e então precisaram ser supermães logo cedo. Mulheres que até hoje não podem contar com o apoio de um homem dentro de casa e têm que dar o melhor e dar tudo todos os dias. Então talvez você nem foi ensinada que existe um lugar fora do automático. E o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu e no teu coração. Você não foi ensinada, mas Deus quer te ensinar hoje que este lugar, ele é um modo de proteção para você. E eu posso te dizer uma coisa, você não precisa desse modo de proteção, porque o Espírito Santo de Deus tem proteção para você. Mas para que você saia deste lugar, você precisa reconhecer que está nele. E se esse vídeo está falando com você, eu te peço, abra teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar aí dentro. Se você, tudo isso que eu falei, se você se identifica, se até aqui você está sentindo que é para você essa mensagem, faça uma oração agora e diga: Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração para Ti. Ministra no meu mais íntimo, Pai, fale comigo. Que eu possa, Espírito Santo de Deus, sair daqui entendendo qual que é o lugar que o Senhor tem para mim. Senhor, meu coração está aberto para Ti. Fale comigo e me transforme. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, minha irmã, eu creio que você sairá daqui com o seu cálice transbordante, com a sua botija de azeite cheinha, em nome de Jesus. E saindo daqui também entendendo o que o Senhor tem para ti, enquanto você é ministrado através desse vídeo. Bom, e como eu falei para vocês, eu vivi neste lugar por muito tempo, conheci o Espírito Santo de Deus, conheci a palavra de Deus, me apaixonei pelo Evangelho, e eu queria mais. Eu queria mais de Deus, eu comecei a estudar, comecei a me posicionar, comecei a frequentar mais a igreja, servindo na igreja, e eu fui me doando para Deus.
E enquanto eu fui me doando para Deus, o Senhor foi me preenchendo. E outras coisas que eram muito importantes para mim foram se esvaindo. Porque eu estava tão cheia de um ritmo, tão cheia de uma agenda, tão cheia de compromissos, tão cheia de fazeres, que quando eu encontrei ali em Cristo uma graça que me alimentava, que me sustentava, e chega até, meu coração queima quando eu falo disso, porque era como se eu tivesse dentro de mim uma sede insaciável. Eu trabalhava muito, eu me lembro de horas, de dias, trabalhando madrugadas, já trabalhei virada, já viramos a noite trabalhando, e o trabalho é uma bênção. É uma bênção, eu quero destacar isso aqui. O que você faz, tá? O que te faz estar no automático não é, muitas vezes, algo ruim, mas o excesso que nós fazemos é ruim. Então eu trabalhava muito em excesso, não cuidava da minha saúde, não estava muito preocupada com o meu casamento, com a minha casa, eu trabalhava muito. Eu me ancorava muito no meu trabalho, nos resultados que eu tinha. Tive incríveis resultados. Resultados no qual, ainda nova, né? Hoje eu tenho 25 anos. Estou dizendo de uma Beatriz de 2, 3 anos atrás, eu tinha 23 anos, então o meu trabalho, o tanto que eu produzia, eu trabalhava tanto que não tinha como não ter um retorno. Então sim, tivemos muitos retornos. Mas existia um excesso. E talvez você faça algo, você faça hoje, você tenha atitudes, você tenha responsabilidades que são uma bênção. Talvez cuidar da tua casa, do teu trabalho, talvez cuidar dos teus filhos. É uma bênção. Tudo isso nós somos chamadas para exercer. Mas nós precisamos entender que o excesso nos atrapalha. E ali no meu trabalho existia um excesso. E então, quando eu entendo que esse excesso ele me leva para o automático, é aí que está o problema. E então, quando eu conheci a Cristo, eu comecei a buscá-lo, eu comecei a estudar, eu comecei a me posicionar de uma forma em busca da presença do Espírito Santo de Deus, e ele foi suprindo faltas, e ele foi me preenchendo. Então eu entendi em um determinado dia, onde eu estava debaixo da presença de Deus, que eu estava ali sentindo e contemplando aquela presença, o quanto eu estava me sentindo bem. E eu só havia me sentido bem daquele jeito em outros momentos, quando eu estava fazendo muito, quando eu estava produzindo muito. E ali eu entendi que na presença de Deus eu era completamente cheia. Ali na presença de Deus, eu estava feliz, eu estava contente, eu não precisava daquele ritmo acelerado, eu não precisava estar me desgastando para me sentir bem. E aqui fica o primeiro ponto da nossa mensagem, a primeira lição para nós. Quando nós convidamos o Espírito Santo de Deus e ele vem e nos preenche, tudo aquilo que está nos levando para automático começa a perder valor. E então, ali eu comecei a perder valor em coisas que eu fazia no automático. Eu fazia por excesso, eu falo que o meu excesso me fazia pecar, porque eu me doava tanto, me entregava tanto, e aí lá no final do dia eu estava cansada e esgotada. Por que eu me doava tanto? Porque eu queria suprir uma falta que eu nem sabia que existia em mim. E essa falta é o Espírito Santo de Deus. É a graça que o Senhor nos dá, é a alegria que vem do Senhor, é a paz que vem do Senhor, que nós não estamos acostumadas a ter esta paz porque estamos cumprindo a nossa agenda, cumprindo as nossas responsabilidades. Nós não paramos para contemplar esses sentimentos, para contemplar essa graça divina que o Senhor derrama sobre nós, porque estamos ocupadas demais. E quando logo estamos ocupadas demais, nos cansamos demais, nos desgastamos demais. Então, minha irmã, eu vim ser boca de Deus na tua vida e te dizer que hoje o Senhor está te lembrando, ei, filha amada, eu tenho um lugar para ti de descanso, de amor, de cuidado, de alegria, e você encontra em mim. E você encontra em mim. Mas sair do automático exige uma escolha. É dolorido, nós estamos acostumadas. Eu vivi nesse formato que eu falei para você por muitos anos. Eu vivi 9 anos da minha vida, 10 anos da minha vida empreendendo hoje. E os últimos 2 anos estão sendo diferentes. O último 1 ano está sendo diferente, mas os outros 9 anos
foram acelerados, dando o meu melhor, fazendo e batendo agenda e cumprindo e indo atrás e fazendo. E para mim sair disso, minhas irmãs, como foi dolorido. Como foi dolorido reconhecer que eu precisava mudar este comportamento e que aquele excesso estava me fazendo mal. E hoje eu quero te trazer para este lugar para que você possa reconhecer hoje qual é o excesso que te faz entrar no automático. Qual é o excesso que você acaba, por um deslize, entrando no automático e perdendo a sua sensibilidade para Deus. Porque quando estamos no excesso, minha irmã, eu falo, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se nós estamos ali, trabalhando em excesso, fazendo em excesso, buscando em excesso, fazendo, a voz de Deus, ela acaba ficando ali, ó, mais embaixo, porque nós não estamos dando lugar. Deus não divide a glória dele. Quando nós damos espaço, que nós falamos, Senhor, entre, Senhor, faça. A presença de Deus, a voz de Deus é manifestada, nós ouvimos com evidência, com facilidade. E eu ministro essa palavra no teu coração para que você seja confrontada neste momento. O que hoje é um excesso na tua vida? Às vezes o excesso com cuidado com a casa. Porque, irmãs, é uma bênção, uma glória de Deus. Nós temos a nossa casa para cuidar, as nossas tarefas de casa para fazer. Glória a Deus, né? Temos roupas a lavar, alimento para preparar. Mas nós devemos zelar pela nossa casa. Mas se tem em excesso, você está preocupado demais, tudo tem que estar em ordem a todo tempo, todo momento, isso pode estar sendo um excesso. O trabalho, quando nós estamos produzindo em excesso, porque nós não estamos confiando em Deus. E eu falo isso porque isso é algo que eu identifico em mim. Tá? Quando estou produzindo muito, quando quero muito, quando estou muito preocupada, preciso vender, preciso fazer, é como se eu estivesse falando, Senhor, eu quero assumir o controle, pode deixar que eu resolvo. Talvez hoje o seu excesso é o teu trabalho. Talvez hoje o seu excesso seja aquele tempo que você quer ter com Deus. E aí você não consegue porque tem outras coisas que são mais importantes. Você perde tempo com tela, você perde tempo nas redes sociais, você perde tempo fazendo coisas que não agregam nada na tua vida. Talvez é o teu excesso hoje que te leva para uma vida automática. E eu quero trazer esse confrontamento para você. Porque o meu objetivo, o que eu clamo ao Espírito Santo de Deus, é que para que através da minha vida você saia daqui com transformação. Porque o que eu mais peço para Deus é, Senhor, transforme a minha vida e a vida das minhas irmãs que estão ouvindo, que estão neste tempo juntas comigo, para que a gente de fato se coloque nesse lugar de transformação por Deus. E eu preciso que você entenda algo. Deus é Espírito. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Assim também sendo Espírito. E a Bíblia vai nos dizer em Romanos 8,16. O próprio Espírito, aqui está dizendo o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bom, quando a Bíblia nos diz aqui em Romanos 8,16, nos afirma que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, quer dizer assim, Deus fala com você no seu mais íntimo. Deus, o Espírito Santo de Deus, fala no teu espírito, mas para nós conseguirmos escutar aquilo que Deus está nos falando, há algo que precisa estar silenciado, porque nós não podemos nos esquecer, nós somos espírito, mas habitamos em um corpo e temos uma alma. Se a nossa alma está agitada, se a nossa mente está acelerada, se os nossos pensamentos estão acelerados, se nós estamos inquietos, nós não conseguimos acessar essa voz que vem no nosso espírito. Nós precisamos entender que para sair do automático é preciso dizer para a alma, ei alma, aquieta-te, você está acelerada, você está cumprindo as obrigatoriedades, você está agitado, você está fazendo, mas eu preciso que você se aquiete para que o meu espírito possa escutar o que o Espírito de Deus tem para mim.
Então, sair do automático, escolher sair do automático é dizer sim, eu quero escutar o que Deus tem para mim. E eu espero em nome de Jesus que você esteja ouvindo agora e que o teu espírito queira escutar o que o Espírito Santo de Deus tem para você. Porque quando estamos neste lugar, damos ouvido ao que Deus tem para nós. E nós vamos ler agora uma passagem que fala muito ao meu coração quando se fala de vida em automático. Está em Apocalipse 3, 15 e 16, que diz: Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Bom, aqui Jesus está falando à igreja de Laodiceia, mas que essa palavra também seja um confrontamento para mim e para você na nossa caminhada cristã. Que possamos não ser mulheres mornas, mas sim entendendo que esse comportamento de ser morna é ter uma vida no automático, é ter uma vida onde a gente só está cumprindo, só está indo, só está seguindo, mas que nós possamos hoje sair daqui escolhendo nos aquecer, buscar mais da presença, estarmos debaixo do que Deus tem para nós, ainda que te custe, minha irmã, ainda que seja necessário refazer a tua rota, ainda que seja necessário você abrir mão de algumas coisas na sua vida, de algumas situações na tua vida, de alguns ambientes na tua vida, para que hoje você saia do automático, que essa seja a tua decisão. Que o Espírito Santo de Deus venha te dar discernimento de por onde você pode começar para sair desse piloto automático e que você viva em nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor tem para você por completo, e entendendo que todas as vezes que nós nos posicionamos, que nós decidimos sair deste lugar e damos permissão ao Espírito Santo de Deus, ele faz em nós uma obra completa. Esse é o meu desejo para você, que você possa ter uma obra completa do Espírito Santo na tua vida, que você possa sair deste lugar e ir para o lugar que Deus tem para você, que você não caminhe cansada, preocupada, que você não caminhe pensando naquilo que tem para você resolver, para você fazer, para você cumprir, mas que você caminhe entendendo que o Espírito Santo de Deus está disponível para te dar proteção, para te cuidar, para te abraçar, para te dar provisão e para te colocar no lugar que Deus quer para você. Amém? Que essa palavra fale ao teu coração. Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, já encaminha esse vídeo, deixa Deus falar com uma amiga especial para você e encaminhe para ela. E muito obrigada. Se você ouviu até aqui, deixa um coraçãozinho azul aqui nos comentários que eu vou saber que você chegou até o final. Deus abençoe sua vida grandemente. É um privilégio compartilhar esse tempo precioso com você. Um beijo.